Duas condições essenciais, importantíssimas, para que sejamos ouvidos em nossas orações. Preste muita atenção, você que ora, que pede a Deus e às vezes se pergunta, por que eu não sou ouvido? O que está acontecendo? Estou orando errado? Está faltando alguma coisa na minha oração, a minha forma de orar? Será que é falta de fé? Vamos entender aqui pelas palavras do próprio Senhor Jesus, pois ninguém nunca ensinou tanto sobre oração quanto ele mesmo. Lá no Evangelho de Marcos, capítulo 11, a partir do 24, ele diz assim, tendo ensinado sobre a fé, sobre o poder da fé, sem duvidar, ele diz assim, por isso vos digo que todas as coisas que pedirdes, orando, crede receber e tê-las eis. Ou seja, tudo que nós orarmos, tudo que nós pedirmos orando, nós temos que crer que já recebemos. E assim acontecerá. Quer dizer, antes da coisa acontecer, eu tenho que crer que eu já recebi. Isso é fé. Fé é você ver o invisível. É você tocar no que ainda não existe. Sim, é como a imaginação. Você fecha os olhos e você imagina, e através da imaginação você pode sentir o cheiro, sentir o gosto, sentir alguma sensação relacionada àquela imaginação, como se ela fosse real. Então a fé é isso. Ela tem esse poder de crer que já aconteceu, ainda que você ainda não pode ver, tocar, sentir, etc. Mas pela fé já. Então, quando a gente ora normalmente, não aplicando esse ensinamento, a gente ora, pede a Deus, termina a oração e ainda está preocupado. E ainda está pensando, mas e se? E aquilo? E aí se encontra um amigo e fala, ora por mim, tá? Me ajuda aí em oração. Quer dizer, pede reforço, como se a nossa não fosse suficiente. Nada errado você orar por alguém ou alguém orar por você, mas eu falo no sentido de um reflexo, talvez, da insuficiência da sua oração, a insuficiência da sua fé. Isso está errado, isso anula a oração que foi feita. Pois Jesus disse que quando a gente orar, tem que crer que já recebeu. Então, você orou, você pediu, creia, dê graças, considere aquilo já feito. Eu sei que é um conflito entre os sentidos humanos, não é? O olhar, o ouvir e o sentir, etc., e a fé, que está acima dos sentidos. Mas é isso, por isso ela é chamada de fé. Ela tem que estar acima e fora dos nossos sentidos humanos. Não importa o que a gente sente, o que a gente viu, ouviu, a fé crê na palavra. A palavra é o que vale. E ele continua dizendo assim, esse é o primeiro ponto, crer que já recebeu. Segundo ponto, ele continua dizendo, e quando estiverdes orando, perdoai. Se tendes alguma coisa contra alguém, para que vosso Pai, que está nos céus, vos perdoe as vossas ofensas. Mas se vós não perdoardes, também vosso Pai, que está nos céus, vos não perdoará as vossas ofensas. Aí você entende também mais uma grande razão porque muitas orações são bloqueadas. Muitas orações não passam do teto da casa que a pessoa, do lugar que a pessoa está. Por quê? Porque ela ora, mas o coração está guardando mágoa contra alguém. Sabe, para a gente ser ouvido por Deus, primeira condição é ser perdoado. Nós temos que ter o perdão já concedido, porque pelos nossos méritos nós não podemos ser ouvidos. Não temos condição por méritos pessoais. Então é por misericórdia mesmo, é pelo perdão de Deus. Mas para que haja perdão, Jesus falou, para que o Pai nos perdoe, nós precisamos perdoar quem nos ofendeu. É o Pai Nosso, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Então eu primeiro perdoo quem me deve, quem me ofendeu, para que Deus perdoe
o que eu devo a ele, as minhas ofensas que eu cometi contra ele. Então veja, Deus não está condenando você porque você cometeu uma ofensa. Deus não condena, você pecou, então não vou te ouvir. Não. Deus está dizendo, mesmo que você tenha pecado, se você perdoar quem pecou contra você, eu também vou te perdoar. Veja que livramento, não é? Que misericórdia. Porque ele não nos trata do jeito que nós merecemos. Ele simplesmente exige de nós bem menos do que nós precisamos dele. Ele exige que nós perdoemos outras pessoas, demos a outras pessoas o que elas precisam, que é o nosso perdão, assim como nós precisamos dele. E é menor o que nós fazemos por outros, por quê? Porque nós também erramos. Quando ele nos perdoa, ele nos faz algo muito grande. Por quê? Porque ele é perfeito. Ele nunca errou conosco. Deus é perfeito. Deus nunca nos fez mal. Então, quando ele perdoa, ele realmente está nos fazendo um grande benefício, uma grande concessão, mostrando grande misericórdia, porque ele nunca nos fez mal. Mas quando nós perdoamos alguém, nós estamos simplesmente dando o que nós também precisamos. Porque se eu perdoo o meu vizinho da direita, porque o meu vizinho errou comigo, eu preciso do perdão do vizinho da frente, o vizinho de trás, o vizinho da esquerda. Eu preciso do perdão de tantas pessoas. E eu preciso perdoar um. Mas preciso do perdão de tanta gente, porque eu já errei e erro e vou errar com outras pessoas. Então, é o mínimo que Deus espera da gente, é que nós venhamos perdoar quem nos ofendeu. Para que então, livres da mágoa, livres desse mau sentimento, nós não venhamos atrapalhar a nossa comunhão com Deus. Então, preste atenção, você que carrega dentro de si um sentimento ruim. E eu falo aqui especialmente com pessoas que são um pouco mais sensíveis, não é? Porque quem é mais sensível, emocionalmente falando, tende a sofrer mais neste ponto. Eu falo com você que é uma pessoa mais sensível, ou talvez extremamente sensível, que você guarda facilmente mágoas, você tem o costume de guardar acontecimentos na memória, de lembrar, de ficar remoendo, sabe? Você fica ouvindo aquelas palavras como se fosse um disco riscado, né? Uma gravação em loop que você fica ouvindo ali várias vezes. O fulano falou isso, ele falou aquilo. Não acredito que ele falou isso para mim, não acredito que ela falou isso para mim. E você fica ouvindo, e aquilo fica machucando o seu coração, fica marcando o seu coração. Porque você tem uma tendência a se agarrar às coisas ruins, às coisas que ferem. Isso te faz mal. Você sabe disso. Mas como é que eu faço? Você pergunta. Como é que eu me livro disso? Como é que eu deixo de permitir que isso me machuque? Você tem que usar a sua razão. Você tem que usar a palavra de Deus. Jesus está falando, quando estiverdes orando, perdoai. Quer dizer, o perdão não é uma atitude do sentimento, do coração. Ninguém perdoa porque sente vontade de perdoar. Acordei com uma vontade de perdoar meu inimigo hoje. Não. Pelo contrário, a vontade que a gente tem é que um raio caia na cabeça dele. Essa é a realidade, essa é a verdade pura, nua e crua. Todos nós, quando somos perseguidos, injuriados, injustiçados, prejudicados de alguma forma, queremos fazer justiça com as mãos, ou então assistir a justiça de camarote. É isso que nós queremos. É o que a gente sente, é o que o coração sente. Natural, nós somos humanos. Mas o perdão não é uma ação do coração. Não é uma ação do sentimento. O perdão é uma ação da mente, da inteligência, da razão. Eu perdoo não porque eu quero, porque eu sinto. Eu perdoo porque eu não sou burro. Eu não quero trazer para a minha vida maldição, bloquear as minhas orações, me tornar culpável também diante de Deus e não ser perdoado, perder a minha salvação, não ser ouvido por Deus, não poder entrar no reino de Deus, porque eu não perdoei a outra pessoa. Então, peraí. Aquela pessoa pode não merecer o meu perdão, mas eu mereço. Eu mereço que eu a perdoe. Eu mereço perdoá-la.
porque eu preciso de paz, eu preciso limpar o meu canal de comunicação com Deus. Então é isso que você precisa fazer, usar a sua inteligência, sua razão e conceder o perdão para quem te fez mal. Então não espere sentir, mas eu não sinto, esquece o sentimento. Vá lá e ore, como Jesus falou, quando estiveres orando, perdoai. Então quando você estiver orando e vai pedir alguma coisa para Deus, mas você lembra lá, você sabe que você tem um sentimento contra alguém, você está com o coração triste, amargurado contra fulano. Então você fala, Senhor, antes de pedir qualquer coisa, eu quero perdoar o fulano. Eu quero dizer aqui que eu perdoo a pessoa que me fez isso, isso, isso. Peço que o Senhor limpe o meu coração, me ajude a olhar para frente, que o Senhor abençoe essa pessoa. Enfim, você vai pedir a Deus o que é certo, para que você fique livre daquilo. E uma vez você perdoando, então você também é perdoado. E não havendo pecados bloqueando o seu relacionamento com Deus, o que você pedir, Ele vai te conceder. Pratique isso. 2 coisas. Recapitulando. Quando orar, creia que já recebeu o que pediu. E segundo, quando orar, perdoe. Se você tiver alguma coisa, algum sentimento contra alguém no coração, perdoe aquela pessoa. Se você chegou até aqui, é porque você quer ser uma pessoa melhor. Eu te desafio a escolher uma coisa que você aprendeu no vídeo de hoje, colocá-la em prática. E eu te vejo aqui na próxima vez.